Você só pode ficar satisfeito o dia em que você tiver um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Quando você tiver uma experiência, a experiência do novo nascimento. Você foi curada, não é novo nascimento. Você alcançou uma bênção maravilhosa, mas tampouco representa ou quer dizer que você nasceu de novo. Porque assim como o Espírito Santo veio sobre a Virgem Maria e gerou nela um novo ser, um ser de Deus, um ser divino, que é Jesus, da mesma forma, da mesma maneira, Jesus, na pessoa do Espírito Santo, vem sobre cada pessoa e faz nascer nela uma nova criatura. Quer dizer, novos pensamentos, nova conduta, um novo comportamento, uma vida diferenciada daquela que ela vivia, diferenciada das demais pessoas. Essa transformação tem que acontecer com você. Existe a fé para se conquistar os benefícios materiais, para conquistar o carro, para conquistar o emprego, para conquistar dinheiro, para conquistar o marido, para conquistar a esposa, para conquistar, enfim, a casa própria, para conquistar benefícios, para conquistar a cura divina, para conquistar a libertação dos vícios, para conquistar o marido para a igreja, enfim, é um tipo de fé. É uma fé que as pessoas estão acostumadas a ver. É a fé que produz efeito imediato, que produz o milagre, que provoca a satisfação, que provoca a alegria. Poxa, a pessoa, eu conquistei isso, a pessoa fica alegre, feliz da vida. Esse é um tipo de fé. Mas a fé que nós temos que manter, sobretudo, é a fé que conquista a salvação eterna. Porque quem está acostumado a conquistar pela fé os benefícios materiais, de repente, pode se acomodar na fé da conquista da sua própria salvação. E eu me atento na fé da conquista da salvação, porque é essa que vale. Porque você pode conquistar o benefício da casa própria, ganhar dinheiro, mas a casa própria vai ficar por aí, o dinheiro vai ficar por aí, o sucesso vai ficar por aí, a família vai ficar por aí, tudo que você conquistar por esse tipo de fé vai ficar por aí. Mas o outro tipo de fé, esse não, vai manter você vivo por toda a eternidade ao lado do Senhor Jesus. Essa é a fé que você tem que cultivar, manter, guardar, proteger. E se tem um mau elemento do seu lado que está fazendo o que não deveria fazer, se está tomando atitudes incorretas, você está vendo que está errado, fuja dessa pessoa, para você não deixar a sua fé, essa fé que conquista a salvação, ser contaminada por isso. O que é mais precioso na sua vida? Qual é a coisa mais preciosa na sua vida? É a sua alma. É a sua alma.
A coisa mais preciosa na minha vida é a minha alma. Então você, e é o que o Espírito Santo um dia falou para mim, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, quando a pessoa se prostitui, quando ela comete prostituição, roubo, quando ela faz o que não presta, a fé que ela tem fica contaminada, fica inerte, porque entra a dúvida. O pecado gera dúvida, e a dúvida gera o quê? Hein? A morte. A Bíblia fala, o preço do pecado é o quê? A morte. Por quê? Porque o pecado gera dúvida, e a dúvida gera morte. Não é pela fé que nós somos salvos? Então, se você tem dúvida, então a fé não funciona. Eu não sou perfeito, nem você, e não há ninguém perfeito. Todos nós falhamos, todos nós erramos, é ou não é? Todos nós erramos, ninguém é perfeito. Porém, Paulo fala aqui com Timóteo, olha, mantendo fé e boa consciência. Essas duas palavrinhas fazem a diferença. Mantendo fé e boa consciência. Boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, não rejeitado a fé, diz aqui, tendo rejeitado o quê? A boa consciência. Quer dizer, mantiveram a fé, mas rejeitaram a boa consciência. Vieram o quê? Naufragar em quê? Na fé. Compreendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Deus nos deu o Espírito para ver o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, o que a gente deve e o que a gente não deve fazer. Ou não é? Sim ou não? Você é quem tem que decidir a sua vida. Deus lhe deu o quê? A sua lei, a sua palavra. Ele deu a palavra que rege a nossa comunhão com Ele e a nossa comunhão entre nós. No Sinai, quando Deus deu a sua lei e os mandamentos, Ele deu leis espirituais que dizem respeito a nossa comunhão com Ele, como nós devemos servi-lo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de toda a tua alma. Esse é o primeiro grande mandamento. Então, relacionamento você e Deus. Então Ele deu os mandamentos espirituais, as leis espirituais, e depois Ele deu as leis, os mandamentos sociais, isto é, relacionamento entre nós. Amém? Amai o nosso inimigo, perdoai, sim ou não? Não cobiçai a mulher do outro, não cobiçai o marido da outra, enfim, essas coisas assim, são leis sociais. Então nós temos na Bíblia a palavra de Deus que nos dá suporte de como nós devemos nos comportar diante de Deus e diante da sociedade. Então você é que tem que cuidar da sua vida. É você que tem que dizer para você mesmo o que você deve e o que você não deve fazer. É você que tem que escolher o que é certo e o que é errado. Eu não posso impor a minha fé para você e nem você impor a sua fé para mim. Cada um tem a sua própria fé. Amém, pessoal? Cada um tem a sua própria fé. Tem gente que tem fé
para comer legumes. E outros têm fé para comer peixe, outros têm fé para comer carne, tudo, etc. Tal. Mas cada um tem que estar com a sua fé bem definida, para não ficar entre dois pensamentos, que é o que prejudica. Por isso que muitas pessoas caem no pecado. Por quê? Porque elas creem numa coisa, mas elas veem a outra falando, não, mas é assim. Então elas ficam em dúvidas. Mas eu creio assim, mas você está falando assim. Elas São Maria, vão com as outras, aí fica naquela dúvida. Pronto. Acabam não conquistando coisa nenhuma. Por quê? Porque deram ouvido a outras pessoas. Se você tem fé, vai na tua fé. Amém, pessoal? Cada um tem a sua própria fé. Cada um tem a sua própria fé. Para que você não fique dividido dentro de si, entre dois pensamentos. O importante, quando você define o que você quer, quando você define a sua vida, a sua fé, então você segue avante, a sua consciência fica limpa. Agora, se você ouve a fé do outro e acha que o outro tem razão, tem mais experiência, aí você vai se machucar. Se você quiser salvar a sua alma, você tem que investir nela. Você tem que guardá-la, protegê-la, cuidar para que não venha você cair em tentação, não venha pecar. Ó Deus, me perdoa, Senhor, lava-me, não me deixe cair em tentação. Jesus me ensinou a orar, então vamos orar toda noite eu estou orando. Ó Deus, não me deixe cair em tentação. Ó Deus, não me deixe cair em tentação, livra-me de todos os males. Eu oro assim, eu oro dessa forma, porque eu dependo de Deus. Se Ele não me der condições, eu estou perdido. Então eu vivo nessa comunhão. Você também tem que fazer o mesmo. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E para Deus, o que é importante não é o que nós fazemos, mas o que nós somos. O importante para Deus não é o que nós fazemos, mas o que nós somos. E nós temos que ser aquelas pessoas que fazem a diferença no mundo. As outras pessoas têm que ver Jesus em nós. As outras pessoas têm que sentir o sabor de Deus em nós. As outras pessoas têm que sentir o perfume de Jesus em nós, em você, em cada um de nós. Através do nosso comportamento, nós temos que dar testemunho assim.